Gente, o tema da palavra de hoje é da lei à liberdade, a vida que a graça produz. Legal, né? Estão animados? Da lei à liberdade, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida que a graça de Deus produz em nós. E a gente finalizou o ano de 2025 com uma palavra onde a gente viu mais de 20 promessas de Deus naquele culto. Quem se lembra dessas promessas? Vamos repetir as 20? Brincando, gente. Promessa pra caramba, né? Difícil gravar todas, mas glória a Deus. Olha tantas promessas que Deus tem para nós na palavra dele, né? E a gente tem aprendido que essas promessas em Cristo Jesus já não são mais promessas, são a nossa herança. Elas eram promessas no Antigo Testamento até Jesus vir e morrer por nós, nos tornar filhos de Deus e nos tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então não são mais promessas, agora são uma herança, são a nossa realidade. A gente viu ali mais de 20 promessas de Deus que agora são nossa herança, nossa realidade para todas as áreas da nossa vida. Foi bom demais. Isso fez com que a gente entrasse em 2026 com força, com gás total, super animados, né? A gente viu que em 2025, por mais que foi um ano de dificuldade, de lutas, de terror, a gente viu que os membros da nossa igreja, todos nós aqui vivemos milagres, diversos milagres. Isso só mostra a fidelidade do nosso Deus à palavra dele, não é nem uma fidelidade a nós, é uma fidelidade àquilo que ele prometeu na palavra dele. Não tem o que pode acontecer no mundo, seja presidente, seja economia, seja tipo de governo, seja o que for, aquilo que o nosso Deus prometeu para a gente, na palavra dele, ele é fiel para cumprir. 2025 a gente viu isso acontecendo, muitos milagres acontecendo na nossa vida. E a gente entrou 2026 com força total, entramos no primeiro culto de 2026, vendo na prática como que a gente pode viver aquelas promessas de Deus para as nossas vidas, como a gente pode desfrutar daquilo que se tornou herança para nós em Cristo Jesus. E nós vimos que para desfrutar dessa herança em Cristo Jesus, nós precisamos de fé, amém? Crer, ter uma convicção plena de que aquilo que Deus falou na palavra dele é a verdade absoluta sobre a nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, em governos, não importa o que for, verdade absoluta sobre as nossas vidas é o que está escrito na palavra. A gente viu sobre a importância da gente se aprofundar na palavra. Se a gente não se aprofunda na palavra de Deus, a gente não sabe aquilo que Cristo nos concedeu no sacrifício dele por nós. Não sabemos sobre a nossa identidade. A gente acha que a nossa identidade é quem as pessoas dizem que nós somos. A nossa identidade é quem Deus fala que nós somos na palavra dele. A palavra fala que assim como ele é, assim como Cristo é, nós somos nesse mundo, que agora nós temos o caráter de Cristo. Então, assim como ele é, nós somos nesse mundo. No nosso espírito, recebemos o espírito renovado, um espírito santificado pelo sangue de Jesus, um novo espírito. Ele arrancou de nós a natureza pecaminosa, nos deu um novo espírito, nos tornou filhos de Deus. Nós vivemos a nossa vida com base nessa verdade. Essa é a importância da gente estar meditando, se aprofundando na palavra para a gente saber sobre isso, sobre quem nós somos, sobre essa nova identidade que nós temos. E vimos também sobre a importância da gente viver de forma intensa, da gente ser intenso naquilo que a gente tem aprendido, colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido, não viver somente de informação que estamos recebendo, mas colocar tudo isso em prática. A gente viu sobre a importância disso também. E a gente começou 2026 cheio de expectativa. E, gente, a quantidade de testemunho que eu já estou ouvindo agora nos primeiros meses, de que janeiro, a princípio, seria um mês tenso, de poucos resultados, se tornando um mês cheio de expectativa, de coisas novas. Pessoas recebendo novas oportunidades de trabalho, um monte de gente acontecendo lá em casa também, a gente vivendo coisas que a gente não imaginaria viver, e a gente tem visto que esse de fato é um ano de avanço para as nossas vidas, para a vida de todos nós. Amém, gente? Esse é um ano de avanço.
Isso é o que Deus planejou para a gente precisa estar alinhado com o plano dele, amém? Porque se a gente não quiser avançar, cara, Deus ele não vai falar, não, tu vai sim, tu tá doido, tu tem que ir. Não, a gente precisa estar em concordância com a vontade de Deus, com o plano de Deus para as nossas vidas. Se Ele tem um plano de avanço para a nossa vida, a gente tem que crer nisso e viver com a nossa fé alinhada com o plano dEle. Amém? Então a gente viu esses 3 pontos que são muito importantes para a gente avançar nesse ano de 2026. Eu quero falar hoje sobre um 4º ponto, que é sobre viver as promessas de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre outra questão importante que nos conduz a viver as promessas de Deus ou nos impede de vivê-las, que é viver a graça de Deus. Ter um estilo de vida com base na graça de Deus. Você sabe o que é viver um estilo de vida na graça de Deus? É muito importante a gente saber sobre isso, gente. A gente fala sobre a graça de Deus, as pessoas já pensam, favor imerecido, fui salvo pela graça, maravilha, beleza. A graça de Deus é um oceano. A graça de Deus é profunda, o ensino da graça de Deus, a revelação da graça de Deus, ele é profundo demais e você saber sobre isso é fundamental para você viver os planos que Deus tem para a sua vida em 2026. Porque se você ainda pensa que Deus ele te abençoa, Ele vive um relacionamento contigo julgando as tuas atitudes, você ainda está com os seus pensamentos e sua fé ainda presa a ensinamentos da antiga aliança. E a gente precisa ter essa consciência profunda sobre aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, entender que nós somos povo da nova aliança e mergulhar nesse oceano da graça. Amém, gente? Para a gente fazer um level set aqui de conhecimento de todos nós, quero falar um pouquinho sobre isso que a gente sempre fala, né? A gente sempre brinca, todo domingo a gente prega sobre graça e a gente prega sobre fé, né? E às vezes parece até um pouco repetitivo e as pessoas acham que a gente prega a graça como se a graça fosse uma doutrina ou uma linha teológica. A gente recebe muitas perguntas sobre o que vocês que pregam a graça pensam sobre isso ou aquilo. O que a linha da graça diz com relação a isso? E a graça não é uma doutrina, a graça não é uma linha teológica, a graça é Jesus. Amém, gente? A graça é Jesus. As pessoas que falam mal da graça, que a graça, pregam por aí que a graça é licença para pecar. As pessoas que estão falando isso não têm a mínima noção de que a graça é Jesus. Elas estão falando mal de Jesus. Pessoas que você ouve criticando a graça de Deus, elas estão criticando Jesus, chamando de graça barata. Eu já ouvi pessoas falando, essa graça barata, salvação barata. Estão falando de Jesus. Jesus é a graça de Deus. E tudo que a gente fala aqui, a gente gosta de trazer fundamento para tudo que a gente está falando. E quando a gente vai lá para Tito 2,11, fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Quem trouxe salvação ao mundo? Jesus. Então a graça de Deus, Jesus, ele é a manifestação da graça de Deus. Porque Deus, ele nos amou incondicionalmente, ele nos salvou sem a gente merecer. Amém? Se o amor de Deus fosse condicional, a salvação também seria condicional. Então, Tito fala, porque a graça de Deus, Jesus, a manifestação da graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. 2 Timóteo 1,9, na parte B, fala, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, não foi através de Cristo Jesus. Jesus, ele não veio cheio de amor e graça como uma ação. Ele é a graça, ele é o amor. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, desde antes da criação do mundo, quando Deus estava criando e idealizando o mundo, a graça de Deus já estava ali sendo manifesta em Cristo Jesus a toda a humanidade.
sendo agora revelada em Cristo Jesus, pela manifestação do nosso Senhor Cristo Jesus. Essa graça, ela veio como uma revelação à humanidade através de Jesus. João 1,14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,16 fala que todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Graça sobre graça. Nosso Deus, Ele é cheio de graça. Jesus, em sua plenitude, é graça sobre graça. Continua dizendo que a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés, um mensageiro, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Deus entregou a lei de Moisés, os 10 mandamentos, todas as 613 leis, Ele entregou através de um mensageiro no Monte Sinai, entregou as leis a Moisés. Mas a graça de Deus, a bondade, o amor incondicional dele por nós, a salvação sem méritos, a salvação sem merecer, veio através de uma pessoa que foi Jesus. A gente precisa entender isso. Quando nós falamos que a gente prega sobre graça e fé todos os domingos, é a mesma coisa que a gente estivesse dizendo que nós pregamos sobre Jesus e a fé todos os domingos. Quando a gente fala, nós pregamos sobre o que a gente prega, o que a gente crê. A gente prega sobre graça e fé, que a gente crê sobre graça e fé. É a mesma coisa que a gente estivesse falando, a gente crê em Jesus e a fé naquilo que Ele fez por nós. Amém, gente? O que Jesus fez por nós? Primeiro, Ele cumpriu a lei. O que é a lei, gente? A lei é a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada através de uma aliança entre Deus e o povo de Israel. O povo de Israel estava pedindo a Deus uma direção. Deus concedeu a eles, deu a eles a lei. Deus queria dar princípios a eles. Deus chamou eles para terem comunhão com Ele no monte. O povo negou, falou: não, Moisés, vai você no nosso lugar. Deus entregou as leis a Moisés exclusivamente para aquele povo. Amém, gente? A lei, as doutrinas do Antigo Testamento, elas foram exclusivamente feitas com o povo de Israel. Você pode ver isso em Êxodo 22. Amém? Então, quando a gente lê muito sobre lei na palavra, o que está falando é sobre a lei do Antigo Testamento. Amém? Os 10 mandamentos foi a base, o miolo da lei. E depois dos 10 mandamentos vieram outras 603 leis. Quem aqui está cansado de ouvir isso? É muito importante. Glória a Deus, ninguém levantou a mão. Pô, Arthur, só o Arthur. Arthur está cansado. A gente caminha junto há 7 anos, né, Arthur? 7 anos, só não está cansado, né, Arthur? Glória a Deus. É algo que é importante a gente entender, porque a gente não está falando só de 10 mandamentos ou dessas leis. A gente para entender o nosso estilo de vida. Se a gente não para perceber, gente, se a gente não fica meditando sobre a graça de Deus e entender que a gente é povo da nova aliança, a gente naturalmente vive a nossa vida de acordo com a lei, porque a lei é a lei do merecimento, cara. Eu preciso fazer para ter. O sistema que a gente vive é puramente baseado na lei, né? Quem aqui recebe o salário antes de trabalhar os 30 dias? Só na graça que isso acontece. Em nome de Jesus, a gente está abrindo uma empresa e na nossa empresa vai ser assim, né, amor? O funcionário vai chegar, vai receber o salário para depois ele trabalhar. Nosso filho vai receber o presente de Natal em janeiro. Porque a gente sabe que eu creio no meu filho, no potencial do meu filho, no amor de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus, a graça, o favor de Deus está sobre a vida dele. A gente declara a sabedoria do alto sobre a vida dele. Eu sei que com a ajuda do Espírito de Deus, ele é capaz de viver um ano maravilhoso. E essa confiança de falar: filho, está aqui o seu presente em janeiro, está aqui o seu presente de final de ano, porque eu sei que você vai viver um ano maravilhoso, você vai tirar notas incríveis, e eu estou te dando o teu presente antecipadamente. Olha a confiança que isso gera
na criança: uau, meu pai acredita em mim. Talvez acredite em mim mais do que eu mesmo acredito em mim. Esse é assim que a graça de Deus funciona. A lei é o contrário. A lei ela é completamente por merecimento. Então, o que Jesus fez? Ele cumpriu essa lei em nosso lugar e nos libertou dela. Então, é um absurdo quando a gente vê cristãos que nasceram de Cristo Jesus, foram salvos por essa graça de Deus, tentar se relacionar com Deus mediante a obediência a antigos mandamentos de uma aliança que nem para a gente foi feita, a gente nem foi convidado para essa festa. E tem crente se metendo numa aliança que não foi com a gente. Se tu não é judeu, meu irmão, tu não tem que se meter na aliança que Deus fez com aquele povo. Amém? Nós somos cristãos, nascemos da graça de Deus. As doutrinas que tem na palavra de Deus para mim e para você são as doutrinas do Novo Testamento. Foi dali que a gente nasceu, morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, é dali que a gente começa a aprender sobre o nosso estilo de vida, a nossa vida, o nosso caráter, nosso relacionamento com Deus e como que as coisas funcionam. Amém, gente? Mateus 5,17 fala: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. As pessoas que ainda vivem esse estilo de vida amam essa palavra. Está vendo aí? O pastor lá da Nova estava falando que não é para guardar a lei, não. E o próprio Jesus veio dizer que ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. Tem que interpretar texto, é puro português. A pessoa tem que ser boa em português, não é nem uma revelação assim, profunda, que a pessoa precisa meditar, está lendo em espírito para entender aquilo. Não, você tem que entender português. Olha o que Jesus fala: não vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Amém? A religião fala fazer cumprir. Fazer com que o homem cumprisse a lei. Meu irmão já estava desde o início, já estava assim. Ele veio cumprir a lei, ele não veio fazer cumprir a lei. Tem gente que acrescenta palavras, mas ele fala que ele veio cumprir a lei. E ele continua dizendo: digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Sabe quando tudo se cumpriu? Pai, está consumado. Aleluia. Quando se cumpriu, Pai, está consumado. Jesus cumpriu toda a lei e ainda tem uma questão muito importante na lei. Se qualquer homem na história da humanidade tivesse conseguido cumprir 613 leis, porque o salário do pecado é a morte, para ele ser perdoado diante de Deus, ele teria que morrer. Não é legal, né? Eu fico impressionado com gente que ainda tenta viver esse sistema de relacionamento com Deus. Então, quando Jesus bradou, está consumado, ali ele cumpriu toda a lei. A hora que ele declarou, está consumado, a gente vê Paulo falando em Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo. E aí começa um novo sistema de relacionamento, uma nova forma de relacionamento com Deus, que diz: para a justiça de todo aquele que crê. Antes era com base em comportamento, agora é com base na fé. Cristo falou: está consumado, eu te dei uma nova natureza, você é santo, eu te lavei, te purifiquei, te santifiquei no meu sangue. Como que a gente se relaciona com Deus? Crendo que aquilo que Jesus falou a nosso respeito é a verdade absoluta. Mas rei, eu ainda falho tanto. Sem que amadurecer, é questão de amadurecimento, não é questão de ser salvo ou não, ou você ter uma nova natureza ou não, é questão de amadurecimento, entender em quem nós somos em Cristo Jesus, amém? Romanos 7,4 fala, portanto, só uma pausa, eu vou ler muita palavra hoje, muita, papo de 80 versículos hoje, então assim, bora. Se quiserem anotar ou voltar para assistir, porque vai ser muita palavra, com muito embasamento para tudo aquilo que a gente está falando hoje, amém? Então Romanos 4,7 fala, portanto, meus irmãos, lembrando que a gente está falando sobre Jesus ter cumprido a lei no nosso lugar, hoje a gente viver pela fé,
Romanos 7,4 fala: portanto, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. A gente morreu para essa lei. Gente, querer viver ainda se relacionando com a lei, se relacionando com Deus com base na lei é um absurdo. A palavra fala que vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, a fim de pertencerem a outro. Nós não pertencemos mais à lei, nós pertencemos a Cristo, àquele que ressuscitou dentre os mortos para que dê frutos para Deus. Pois quando estávamos debaixo da lei, estávamos presos ao pecado. Meu irmão, tem gente que prega legalismo, tem gente que prega a lei achando que isso vai tirar o homem do pecado. E o que a palavra está falando é que debaixo da lei estávamos presos ao pecado, mas agora estamos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos ligados, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velha maneira escrita. Uau! Glória a Deus, gente. Segundo, Jesus, o que Jesus ele fez por nós? Jesus, ele nos salvou pela fé e não por obras. Amém? Jesus, ele não veio morrer no nosso lugar porque, olha o rei, caramba, cara, era maconheiro, parou de fumar maconha. Jesus, agora dá para tu ir, que ele está bem melhor. Não foi por boas ações, não foi porque Deus olhou para a gente e falou: olha, agora as coisas estão menos pior, Jesus, dá para você ir e morrer por eles. Não foi por causa disso. Efésios 2, 8 e 9, a gente deu essa tarefa de casa para os alunos do Nova College, decorar Efésios 2, 8 e 9. Cadê os alunos do Nova College? Pô, que legal. Decoraram? Já falei para a Nanda perguntar, vocês ainda têm até amanhã para continuar meditando nessa palavra e decorarem. Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé, isso não vem por obras, para que ninguém se glorie, amém? Isso é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Nosso Deus é incrível, gente. Ele, quando a gente merecia a morte, Ele nos deu vida em Cristo. O que precisa para a gente crer em Jesus e receber vida? Fé. Então deixa eu te dar fé também. Tudo que a gente precisava para ser salvo, Ele nos deu. Nosso Deus é gracioso demais, Ele é maravilhoso. Tito 3:5 fala: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Amém, gente? Então, o que Cristo nos concedeu? Salvação pela graça mediante a fé e não por obras. Terceira ação dele, terceira obra dele a nosso favor, Ele nos livrou e nos perdoou do pecado plenamente, completamente e definitivamente. Amém, gente? Tem gente que pensa que Cristo perdoou meus pecados até a hora que eu entreguei a minha vida para Ele. Aí agora, depois que eu entreguei a minha vida para Ele, começa a contabilizar os novos. Pô, isso é uma tortura sem fim, cara. A gente vai estar sempre em falta. Vocês concordam com isso? E as pessoas acham que não pecar diante de Deus é não fazer aquilo que elas acham que é pecado. E aí se torna uma grande hipocrisia. Pessoas que têm pecado na vida dela, o próprio julgamento é um próprio pecado. Pessoas que estão em pecado por estarem julgando outras, julgando pecadores que praticam pecados diferentes. Isso se torna uma grande hipocrisia para Deus. E a gente precisa entender que Ele nos perdoou plenamente de todos os nossos pecados, completamente e definitivamente. Colossenses 2:3. Só uma pausa para relembrar por que a gente está falando isso. A gente começou falando sobre a importância da gente ter uma revelação profunda sobre a graça de Deus. Amém?
Falamos que a graça de Deus não é uma doutrina, mas a graça é Jesus, e agora a gente está falando sobre aquilo que Ele fez por nós. Amém? Nos libertou da lei, nos salvou pela fé, e agora a gente está vendo que Ele nos perdoou plenamente. Colossenses 2,13 fala: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou. Por que Deus nos deu vida com Cristo? Por quê? Pois nos perdoou todos os nossos pecados. Posso ouvir um glória a Deus por nosso Deus ser gracioso? Nosso Deus bondoso, gracioso. Por que nós recebemos vida? Porque Ele nos perdoou de todos os pecados. Hebreus 10, 16 ao 18 fala: esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias. Que aliança é essa? Aliança no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. Uma aliança que o Pai fez com o Filho a nosso favor. Não foi nenhuma aliança com a gente, não. Foi uma aliança entre o Pai e o Filho a nosso favor. O Pai enviou o Filho para nos resgatar. Mediante o sacrifício de Jesus, essa nova aliança entre o Pai e o Filho, nós fomos plenamente abençoados. Isso é uma boa notícia ou uma boa notícia? That's the gospel. Aleluia. Essa é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a antiga aliança era sobre o que o homem tinha que fazer. Na nova aliança, sobre tudo que Deus fez por nós. E Ele continua fazendo. Amém? Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. E acrescenta: e nunca mais, repete comigo, nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Eu inventei alguma coisa, vocês viram minha opinião sobre alguma coisa? O que foi falado agora foi minha opinião sobre alguma coisa? Ou a gente só leu a palavra? Pô, glória a Deus, gente. Glória a Deus. Importante a gente notar, a palavra não fala que Deus ele não vejo mais os seus pecados. A palavra não fala que Deus ficou cego para aquilo que a gente faz de errado. A palavra fala que Ele não mais se lembra das coisas que a gente faz. Amém, gente? E não é que porque Ele não se lembra das coisas que a gente faz, Ele não se entristece com aquilo que a gente, com o estilo de vida que a gente poderia estar vivendo segundo o Espírito, ao invés de seguir aquilo que a gente acha que é o certo. Deus espera que a gente, por isso que Ele nos deu o Espírito dEle, para que a gente pudesse entender aquilo que de graça Ele nos deu, e a gente viver segundo uma direção do Espírito na nossa vida. Amém, gente? Então não é que Deus Ele fecha os olhos, Ele só não fica trazendo à lembrança aquilo que a gente ainda está num processo de renovação da mente e mudança de estilo da nossa vida, para Ele se relacionar com a gente de forma plena, e a gente vai ver isso na palavra. A palavra fala também que Ele não levou em consideração nossos pecados e delitos. 2 Coríntios 5,16 fala, ou seja, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo. Por isso que a gente fala que é uma aliança entre o Pai e o Filho, que nós nessa aliança nós fomos plenamente abençoados, mas nós não fizemos parte desse acordo entre o Pai e o Filho, foi um acordo entre eles dois, em nos reconciliar com Ele. E ele fala, em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da condenação. Qual a mensagem? Da reconciliação. A mensagem da reconciliação. Por isso que a gente não fica por aí igual um doido, olhando a letra, tá esquisito, hein? Sentindo que essa semana tu aprontou alguma coisa aí. Por isso que a gente não fica assim, gente. Nós não somos ministros da acusação, nós somos ministros da reconciliação. Se a gente vê um irmão abatido, o que a gente fala para ele? Meu irmão, Deus te ama.
Tenha força, eu não sei o que aconteceu contigo, mas Deus te ama incondicionalmente. O Espírito de Deus já habita em você. Você tem a força do próprio Deus para viver uma vida plena. Creia nisso, cara. Deus é contigo. Deus é contigo, Ele é capaz de transformar a situação que você pode estar vivendo em algo maravilhoso. Em nome de Jesus, somos ministros da reconciliação. Te declaramos, não há condenação sobre a tua vida. Deus, Ele te ama incondicionalmente em Cristo Jesus. Amém, gente? Isso é boa notícia ou é boa notícia, church? That's the gospel. Salmos 103:12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Meu Deus do céu. Nosso Deus é gracioso ou Ele é gracioso? Ele é muito gracioso. Aleluia. Então por que, gente, Ele não se lembra dos nossos pecados? Porque Ele decidiu não se lembrar dos nossos pecados. Porque Ele não leva em conta os nossos pecados. Só uma pausa, gente. Não estou advogando que bora pecar, galera. Pô, tá repreendido em nome de Jesus. Não. O salário do pecado é a morte. O pecado ainda nos faz muito mal. O que a gente está pregando aqui é o relacionamento de Deus com a gente não é mais influenciado por aquilo que a gente faz. Ele nos ama em plenitude. Ele tem o favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque estamos em Cristo Jesus. Amém, gente? Então isso nos leva ao amadurecimento e ao entendimento de que eu não faço algo errado hoje com medo de desagradar a Deus. Eu entendi que em Cristo Jesus eu fui plenamente perdoado. E o que eu entendo agora é que na palavra dele, ele me mostra um estilo de vida que me conduz a viver uma vida plena. Então eu não deixo de fazer alguma coisa com medo de condenação, com medo de castigo do meu Pai. Eu busco viver uma vida reta porque eu sei que isso vai me dar uma vida maravilhosa. Amém? Isso nos leva à maturidade espiritual, a entender que em Cristo recebemos a plenitude de vida, nele temos todas as coisas, incluindo a capacidade de viver a vida que Deus planejou para a gente, não mais o estilo de vida que a gente vivia. Por que que Deus ele não leva mais em conta nossos pecados? Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. E Romanos 4:12 diz, pois a lei produz ira. Enquanto tinha lei, produz ira. Por que produz ira? Porque eu vou ficar muito chateado se eu falar para a Nanda, amor, não quero que você faça isso. Lei. Aí ela vai e faz. Fico chateado. Agora, se não tem lei, meu amor, você tem liberdade para você ser quem você é. A gente viver em comunhão e aprender a se relacionar bem, em amor, um com o outro. E ela faz qualquer coisa. Cara, vamos aprender. Olha, não foi legal, mas, cara, te amo. E a gente vai aprendendo junto. Faz sentido? Pois a lei produz ira. Quando uma lei é imposta e aquilo não é cumprido, isso produz ira em quem deu a lei. E ele continua falando, e onde não há lei, não há transgressão. Por que Deus ele não se ira mais com a gente? Porque o fim da lei é Cristo. E nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, favor imerecido de Deus. Por isso que quando a gente continua errando e cometendo, vivendo um estilo de vida, de coisas que a gente sabe que não é legal, Deus ele não se ira mais com a gente. Porque ele tirou o escrito de dívida e agora vocês podem viver a liberdade do Espírito. O que eu espero de você é que você ouça o Espírito que eu selei em você e você passe a ter discernimento daquilo que é bom e o que não é para a sua vida. Faz sentido isso, gente? Glória a Deus que faz sentido. Se não fizer, depois me manda pergunta. Tá tudo certo. Por causa dessa lei que foi retirada e porque agora já não tem mais ira, porque
sem lei não há transgressão, foi que Paulo falou em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fez sentido, gente? Pô, fez bastante. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Por que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque o fim da lei é Cristo, então já não tem mais lei. Aonde não tem lei, não tem transgressão. Aonde não tem transgressão, não há condenação. Eu e você estamos na graça de Deus, e onde nós estamos não há condenação para nós. Amém, gente? Oh, Jesus, that's the gospel. Essa é a boa notícia do Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Amém, gente? As boas novas do reino de Deus. Aí sempre gera aquela dúvida, mas a gente ficar falando sobre essas coisas não vai levar os outros a meterem o pé na jaca? Será? A resposta é: a gente precisa confiar na palavra. Amém, gente? Como a gente falou, não inventei nada aqui, não estou compartilhando com vocês a minha opinião. O que a gente está fazendo é lendo a palavra e aprendendo na palavra. Amém? Então, o que a palavra diz com relação a pecado? 1 Coríntios 15, 56. O que fortalece o desejo do pecado no homem? A palavra fala em 1 Coríntios 15, 56. Fala que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a graça. O que é a força do pecado? É a lei. Cara, tu já parou para pensar as igrejas que estão ali, no legalismo, dando paulada em todo mundo, Tu está fazendo isso, tu está fazendo aquilo. Igreja que cria lei em cima da lei. Cara, a gente trabalhou num hotel onde a gente recebia judeus, e no sábado, Shabá, sábado sagrado, um elevador do hotel, ele tinha que ficar parando de andar em andar. Porque para o judeu, no sábado, apertar um botão de elevador era trabalho. Vocês sabiam disso? Fun fact. Já parou para pensar? Deus falou, não trabalha. Pô, o que é trabalho? Aí começa, legalismo. E pensar, andar uma milha é trabalho, ou 2. O que será trabalho? E agora? Será que isso é pecado? Será que não é pecado? Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós, né, gente? Glória a Deus. A força do pecado é a lei. Romanos 7:7 fala, eu não teria conhecido, Paulo falando, o que é pecado, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que levou Paulo a cobiçar? A lei. Paulo nem sabia o que era cobiça, meu irmão. Estava vivendo a vida dele. E aí leu lá a lei, não cobiçarás, cobiçará. O que é cobiçar? Passou a cobiçar. Olha isso. Romanos 8, é aquela velha história, né? Ninguém olha para o telão agora. Aquela força do teu olho, né? Assim, o desejo de olhar, cara. É o poder do não faça, né? O poder do não faça. Gera isso. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Olha como Paulo chama a lei do Antigo Testamento, a antiga aliança. Paulo ele chama de a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida me libertou dessa lei que aguçava em mim o desejo do pecado e me conduzia para a morte. Porque a lei, analisando a lei servia para uma coisa maravilhosa. Mostrar tudo de errado que eu sou e que tem em mim. E é isso, meu irmão. É só para te condenar mesmo. Não te dou força nenhuma. Agora, te avisei de tudo que tu está fazendo errado. Centenas de coisas que estão erradas em você. E eu estou te falando isso só para tu saber e tu se sentir mal. Foi o que a lei fez. A lei era como um espelho que mostrava
cara, as espinhas da nossa cara, o que tinha de errado com a gente, mas ele não fazia nada para ajudar. Por isso Deus enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, arrancar de nós essa natureza pecaminosa que nos escravizava no pecado, nos libertou da escravidão do pecado, nos deu vida com ele para a gente viver em liberdade de vida. Amém, gente? Coisa linda, né? That's the gospel. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da graça. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando que a gente está liberto do pecado? Quando que o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas? Quando estamos debaixo da graça. Dei minha opinião sobre alguma coisa? Não fui eu que escrevi isso, gente. Voltando a Tito 2:11 fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. O que a graça faz por nós? A graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Aleluia, gente. É sobre isso agora que eu vou começar a pregar, tá, gente? Isso foi só um fundamento para a gente começar o bate-papo de hoje. Agora, é verdade, gente. Até meia-noite eu termino, prometo. A gente precisa entender a diferença entre conhecer a graça e ter a revelação profunda da graça de Deus no nosso interior. As pessoas legalistas que ainda vivem seu relacionamento com Deus com base na obediência da lei, elas rejeitam a graça de Deus porque tem dentro delas tanta podridão. Olha só, gente. Arthur, quantas pessoas tu acha que a gente já recebeu aqui na nossa igreja? Chuta aí. Umas 3.000 pessoas. Você já parou para pensar? Mais de 3.000 pessoas já vieram aqui. Só que as pessoas, elas entram aqui, elas ouvem esse evangelho e elas se escandalizam. E elas morrem de medo. A verdade é que tem muito crente que morre de medo quando escuta falar sobre essa liberdade. E a verdade é que eles têm tanta podridão dentro deles, passaram tanto tempo vivendo com uma máscara, se comportando a paz do Senhor amado. E em casa batia na mulher. Era tanta coisa escondida dentro de si que chega e encontra a liberdade que nós vivemos e morrem de medo, porque no interior deles, eles pensam, nessa liberdade eu vou terminar fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer. E eu preciso viver debaixo, sobre o domínio de tutores, me tratando como escravo, me dizendo que eu posso, que eu não posso, que eu não tenho que fazer, porque se eu não tiver isso, eu vou terminar fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer. A verdade é essa. Pessoas têm medo dessa liberdade porque ainda estão cheias de podridão dentro de si. O que elas fazem? Elas voltam para a lei. E a gente já cansou de ver isso aqui, gente. Pessoas que até ficaram com a gente aqui um tempo e aí, cara, ouvem falar da graça de Deus. Tem gente que mete o pé na jaca, cara. Começa a se comportar como se não tivesse amanhã. Que é isso, gente? É imaturidade espiritual. A pessoa ouviu falar da graça com os ouvidos carnais. Ela não ouviu com os ouvidos espirituais. Se ouvir sobre a graça de Deus com os ouvidos carnais, aguça em você o desejo de fazer tudo aquilo que você sabe que é errado. Quando você ouve com seus ouvidos espirituais, você fala, meu Deus do céu, que amor é esse, Pai? Eu não merecia nada e Tu entregou tudo. Quando a gente ouve com os ouvidos espirituais, a gente se rende a essa graça e a gente vê, meu Deus, eu merecia morte eterna, Você me deu vida eterna. Eu merecia a Tua ira sendo
derramada sobre a minha vida e você me deu graça, você me deu o seu amor, e o teu amor me constrange, me conduz a viver uma vida reta. Amém, gente? A gente já viu pessoas que não conseguiram viver essa liberdade que a gente vive e corre de volta para o legalismo porque elas gostam da cajadada. Essa semana a gente batendo um papo com um casal de pessoas que a gente conheceu essa semana, que frequentam uma igreja, e ela falou: eu gosto dessa igreja porque o pastor bate na gente. Eu falei: oh meu Deus. Eu olhei pro alto e falei: Senhor, eu falo ou tu fala? Alguém avisa. Tem gente que ama, cara, ficar apanhando. Tem gente que fala: hoje o culto foi do cajado. Pastor desceu o cajado na gente. Ô, glória. O cajado do pastor é pro lobo, gente. Amém? Cara, nós somos filhos incondicionalmente amados pelo nosso Deus. Amém? Esse cajado desceu sobre Jesus. Sobre Jesus. Por causa das nossas transgressões. Esse cajado não é para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você é graça. Amém, gente? Essas pessoas que buscam pastores para dizerem o que é certo e o que é errado, é como a gente vê em Gálatas 4:1, que diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, olha isso, enquanto o herdeiro, ele é herdeiro, pessoas que se entregaram a Jesus, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai, até o pai ver que ele está amadurecendo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, o básico. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai, meu paizinho. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Escravos são aqueles que precisam de homens, de pastores, para ficar dizendo para eles o que eles têm que fazer ou o que não podem fazer. São bebês espirituais. E a gente já cansou de ver gente assim, ouvindo com os ouvidos carnais, precisando de alguém dizendo o que fazer e o que não fazer. A gente cansou de ver pessoas voltando por uma escravidão que Cristo nos libertou. Tem um pastor que ele foi numa conferência na Nova da Barra, pastor Lynn Hiles. Quem é que conhece ele? Ele compartilhou na conferência falando sobre essa transição. Ele era um pastor que pregava a Bíblia inteira como se a Bíblia inteira fosse para a gente, sem essa divisão entre morte e ressurreição de Cristo. Ele falou quando ele entendeu, quando ele teve a revelação da graça de Deus, favor e merecido salvação pela fé, que ele começou a pregar sobre isso. Ele falou que a igreja dele virou uma loucura. Cara, homens traindo mulheres, e ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E Jesus falou para ele: meu filho, sabe o que está acontecendo? Toda a podridão que ficou escondida durante esses anos todos, através de uma máscara, se comportando na igreja de uma forma, mas em casa e na rua de outra, agora está vindo à tona. Enquanto isso não sair, eu nunca vou conseguir fazer uma transformação na vida deles. Cara, isso me marcou. Eu pensei em terapia. Todo mundo aqui já fez terapia? Eu conheço um monte de gente que engana terapeuta, cara. Pô, tá lá pagando a terapia e fala tá tudo de boa.
tô benzão, tá tudo tranquilo. Vai ter resultado? Nenhum. Cara, enquanto a gente não reconhece, meu Deus, essa é a fraqueza que ainda está sendo difícil de eu me livrar dela. Mas eu tô aqui, Pai, de peito aberto para você. E eu sei que pela força do meu braço eu não tenho condições de mudar. E eu me rendo à tua vontade, ao poder do teu Espírito que habita em mim, para você me ajudar a me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Faz sentido isso, gente? A graça e a liberdade de Cristo, a liberdade que Cristo nos deu, ela não leva ninguém a pecar. Na verdade, ela explana todo o pensamento, todo o mal que a pessoa tinha. A lei, na verdade, ela só coloca medo de fazer aquilo que tu está morrendo de vontade de fazer. Só coloca medo. Enquanto na graça, a graça me lava, me transforma e tira de mim, ela arranca de mim o desejo que a lei destacava. Mas se a pessoa não quiser amadurecer, ela permanece um bebê espiritual. 1 Coríntios 3, 1 fala: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por que Paulo estava falando isso? Porque, visto que há invejas e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Quando Paulo fala de carnais aqui, ele não está falando de pessoas que estão cometendo os pecados que a igreja julga como o pecado. O que Paulo está falando é que, cara, a lei do amor que Deus deu a nós, ame uns aos outros como Cristo nos amou, cara, nem isso tu está conseguindo fazer. Porque vocês estão ainda com inveja um do outro, ainda estão em divisão, vocês estão sendo carnais, e eu estou tendo que dar a vocês leitinho ainda, porque vocês não aprenderam o básico, amar uns aos outros. Tito 3,13 fala: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras práticas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição e egoísmo, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. Olha que coisa linda, cara. A gente vê que a gente está amadurecendo espiritualmente quando a gente vê essas características em nós. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém, gente? Em todas as igrejas que a genuína graça é pregada, você vai ver pessoas com inveja, pessoas brigando, uma ficando sem falar com a outra, pessoas amarguradas, com ambição egoísta, com preguiça de servir uns aos outros, pensando mais em si mesmo do que no próximo, assim como todas as outras igrejas existem. Só que aqui é o ambiente do não julgamento. Aqui a gente não julga uns aos outros. Aqui a gente apoia uns aos outros. Aqui a gente exerce a paciência que Jesus exerceu com a gente. Aqui a gente exerce o amor que Jesus exerceu com a gente. Aqui a gente exerce o perdão que Jesus exerceu com a gente. Amém? As pessoas às vezes criticam a gente porque nós somos autênticos.
Eu não sou uma coisa aqui e na rua com vocês eu sou outra. Assim como você me vê, eu e a Nanda aqui, nós somos assim em qualquer lugar. Não é não, Arthur? Tá aí o Arthur que não me deixa mentir sozinho, né, Arthur? Glória a Deus, cara. É isso. E a gente precisa ter no corpo de Cristo paciência, carinho, amor e cuidado com pessoas que ainda estão no processo de amadurecimento. Essas pessoas que ainda vivem brigando umas com as outras e vivem com intriga, com inveja. Gente, isso não é sinal de salvação ou não salvação. Isso é sinal de maturidade. A gente precisa ter amor por essas pessoas, assim como a gente tem amor pelos nossos filhos. Meu filho Joshua é uma correria constante minha e da Nanda para evitar que ele se machuque. Às vezes eu estou tentando segurar ele porque eu estou vendo que ele vai se arrebentar e ele ainda tenta tirar minha mão. Ele faz isso por mal? Não, ele não entende, cara. Eu tenho que ter amor, paciência por ele. Vou ficar irado com ele porque ele está fazendo isso? Não, ele é um bebê. E quando a gente vê pessoas agindo dessa forma ainda, quer dizer, não são salvas, não nasceram de novo. Nasceram de novo, só que são bebês. E a gente precisa ter amor por todos. Amém, gente? A gente precisa ter paciência com essas pessoas. Tito 2:11, a gente leu algumas vezes já, que fala que a graça, ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Em Cristo Jesus, que é a manifestação da graça de Deus, nós temos poder para viver de forma sensata, justa e piedosa. 1 Coríntios 6:12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Cara, o problema é o domínio, mano. É a gente pensar que a gente precisa de algo para ser feliz. Falam pra caramba, bebida é pecado. Pô, pecado é tu se embriagar, meu irmão. Seja maduro. Pô, degusta um vinho com maturidade, com sabedoria. Não para se embriagar. Não deixe que nada te domine. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não é pela força, mas pelo poder do Espírito que habita em nós. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas fazem aquilo que dão mais ouvido. Isso eu continuei. Porque é o que a palavra está falando. A gente vive, o nosso estilo de vida, ele diz claramente se a gente está ouvindo o Espírito, se a gente está ouvindo os desejos da nossa carne. 1 Pedro 2,15 fala, pois é da vontade de Deus que pratiquemos o bem. Vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Amém, gente? Vivam como servos de Deus. Hebreus 6:11. Desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo zelo até o fim, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, nem limitem aqueles que, pela fé e perseverança, herdam as promessas de Deus. O que acontece com muito crente, cara, tem crente que vem cansado de igreja legalista, chega aqui e não quer fazer nada. Gente, vocês têm que servir em nome de Jesus, amém, gente? Isso é princípio de cristianismo, em nome de Jesus. Nosso sonho é 100% da nossa igreja servindo, porque isso é cristianismo. É o reflexo de Cristo em nós. É princípio básico, cara. E a gente deixar de viver isso mostra a maturidade nossa, gente. Se a gente entendeu que Cristo morreu, Cristo veio, lavou os nossos pés, pô, a gente não pode estar ali recebendo as pessoas no Nova Coffee. Vamos 100% da igreja servir, amém? E amadurecer espiritualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou.
E a sua graça para comigo não foi em vão. Pelo contrário, Paulo falando, eu trabalhei mais do que todos eles. Paulo falando que trabalhou. Paulo, apóstolo da graça, falou que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Embora não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Gente, a graça de Deus é a força sobrenatural em nós para sermos pessoas extraordinárias. A viver e a fazer coisas que as pessoas falam, meu Deus, como tu consegue viver assim? Como você consegue fazer isso tudo? Não pela minha força, mas pelo poder de Deus que atua em mim. Romanos 5, 3 e 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Pessoas maduras perseveram, não desistem. Romanos 8, 5 e 6, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas nós, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne leva à morte, mas a mentalidade do Espírito traz vida e paz. Quando a gente fala traz morte, a gente não está falando de morte espiritual. A gente recebeu vida eterna em Cristo Jesus. Está falando de morte, tu viveu um estilo de vida ruim, cara, isso vai te levar à morte, amém? E a palavra fala que você ouvir a direção do Espírito, fazer aquilo que o Espírito deseja, a mentalidade do Espírito traz zoe, traz vida e paz. Essa vida é zoe, é a vida do próprio Deus. Ouvir o Espírito, seguir e ter a mentalidade do Espírito gera em nós a vida do próprio Deus e nos traz paz. O que mais a gente vê é crente angustiado. Cara, minha mãe compartilhou comigo que ela estava com um ancião da igreja dela, como se fosse um pastor, e ele vira para ela e fala, olha, eu não consigo perdoar. Meu Deus, princípio básico do cristianismo, perdão, cara. E tem gente que não consegue, e ele disse que acorda de madrugada com angústia, porque não consegue perdoar alguém que fez mal para ele. Mas nós, que temos a mentalidade do Espírito, vivemos a vida de Deus e vivemos em paz. Gálatas 5,13 diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, sirvam uns aos outros. Amém, church? Esse é um ano de avanço, de servitude, de maturidade espiritual, de crescimento e avanço na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, gente? É um ano que... é aquilo, cara. Se tu não for para academia, se tu não malhar, se tu não buscar a tua alimentação, tu não vai viver uma vida saudável. Mesma coisa a nossa vida com Deus. Se a gente não busca se alimentar, se a gente não pratica aquilo que a gente tem aprendido aqui, no simples servir na igreja, a gente deixa de desfrutar daquilo que Deus ele tem planejado para a gente, porque a gente não consegue entender e alinhar os nossos pensamentos com o coração do nosso Pai. Amém, gente? Fez sentido isso para vocês? Vamos ouvir essa palavra de novo, 257 vezes, até sair uma gotinha de sangue do ouvido, aí tu vai saber que foi o suficiente. Amém, gente?